de crianças, hoje no nosso conteúdinho de história, a gente vai ver sobre a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, né? Então, vamos lá, acompanhando, observando direitinho a quantia. O Brasil, entre os séculos 17 e 18, como a gente está vendo aí, foi marcado por vários movimentos, né? E esses movimentos, né, foram chamados de revoltas, né, nativistas. Por quê? Foi uma revolta entre, né, podemos dizer, uma luta, né, dos nativos. Quem são os nativos? Os índios. Uma luta entre os índios, né, os nativos do Brasil, os primeiros habitantes, e contra os estrangeiros e o domínio português. Então, veja bem, isso século 17, século 18, a luta entre os índios e os estrangeiros e o domínio português. Estrangeiros, as pessoas que vieram, né, da Europa, principalmente, para colonizar as nossas terras aqui, sobre, claro, propagandas, como a gente viu nos conteúdos passados, né, feitas pelos governadores locais, principalmente região sul, que eles queriam povoar a região sul. Então, vamos iniciar com o ouro. Nós sabemos que o ouro, ele era encontrado nas encostas dos morros, nas galerias subterrâneas. E o ouro, aí o título nós temos Ouro das Gerais, quer dizer que o ouro ele foi encontrado primeiramente aqui na região sudeste, no estado de Minas Gerais, tá bom, gente? Então, os bandeirantes paulistas, eles acharam lá o ouro, né? E depois, posteriormente, foi que vieram achar a diamantes. E aí, como eles encontraram o ouro primeiramente na região de Minas Gerais, essa região ficou sendo a mais importante, né, claro, da colônia portuguesa, ficou dando mais valor, claro que lá tinha ouro, então ficou sendo a mais importante. E aí, Minas Gerais era uma região, como a gente tá vendo, altamente urbanizada, tá bom? Muitas pessoas mesmo, com a fundação de diversas vilas, como Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica. Então, eram vilas que já eram muito ricas em Minas Gerais. Isso por conta de que quando houve, né, a decadência, do pau-brasil, né, que a primeira atividade econômica aqui do Brasil veio, né, o ouro. E aí o ouro também, ele estava sendo encontrado nessa região, por isso que o estado de Minas Gerais se desenvolveu muito, devido lá ter sido descoberto o ouro, né, diamante. E aí do lado, por exemplo, nós temos a imagem, né, de moedas de ouro, isso no século 17. Então, as revoltas, foram várias as revoltas que aconteceram, revoltas nativistas, revoltas entre os indígenas, não esqueçam, estrangeiros e a coroa portuguesa, o Portugal. Então, foi a revolta de Emboabas, Guerra dos Emboabas, revolta de Beckman, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e Guerra dos Mascates. Essas foram, né, gente, os conflitos, os nomes que foram dados. Então, vamos iniciar com a revolta de Beckman, tá bom? A revolta de Beckman, ela aconteceu no Maranhão, tá bom, crianças? No estado aqui nosso, pertinho, região Nordeste. Maranhão, é importante você destacar. Devido à falta de mão de obra para a lavoura de cana-de-açúcar, tá certo? Devido ao fim da escravidão indígena, dos indígenas, tá bom? Que defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa, veio a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão, né? Que comprava os produtos da região por preços baixíssimos, vejam bem, e revendia para Portugal por preços bastante elevados. Enquanto que também, né, os produtos vendidos e os que revendiam a Portugal por preço bastante elevado. Enquanto os produtos vendidos aqui eram muito caros e de péssimas qualidades. Então, vejam bem aqui, né, que eles que produziam eram os produtos, né, de péssima qualidade. Então, gente, essa revolta ela foi liderada por dois irmãos, Manuel Beckman e Tomás Beckman. Eram os líderes, Manuel Beckman e Tomás Beckman. Por isso o nome da revolta, Revolta de Beckman, tá bom? Foram dois irmãos. Eles eram ricos proprietários rurais. Naquela época, as pessoas mais ricas, nós sabemos que eram os proprietários de terra, tá bom? Que eles aproveitaram-se da ausência do governador local, do governador do Maranhão na época, e expulsaram os jesuítas daqui e acabaram com a Companhia de Comércio, esses dois, né? Então, o governo português, ele mandou uma frota para cá, então, como repúdio a isso, a gente pode estar vendo, e prender os principais participantes da revolta. Quem eram? Manuel Beckman, os irmãos e Tomás Beckman, tá bom? Na verdade, e Tomás Beckman foi pior, porque foi também enforcado. E aí foi quando os jesuítas retornaram à região. Então, não esqueçam, vocês vão ressaltar que a revolta de Beckman, ela aconteceu, né, os principais
foram mortos, foram enforcados. E foi devido, por que essa revolta aconteceu? Foi devido à falta de mão de obra para a lavoura, porque não tinha mais indígenas para trabalhar, tá bom? E a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão. Então, ressalte isso, e aconteceu no Maranhão, revolta de Beckman, primeira. Ela aconteceu devido à falta de mão de obra, né, para a lavoura de cana-de-açúcar e a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão pelos altos preços no mercado. Então, vejam bem isso aí. A segunda, nós estamos vendo aqui, gente, é a questão da Guerra dos Emboabas. O nome já tá falando, né? Emboabas, ela aconteceu em Minas Gerais, tá bom? Quando eles descobriram o ouro, claro, a notícia se espalhou, né? Pelo Brasil todo e também pela Europa, claro. E aí todas as pessoas queriam vir para cá, para o Brasil, para garimpar, para encontrar ouro. Então, os bandeirantes paulistas, acostumados a andar, né, trabalhar com o ouro aqui, chamavam, quem as pessoas que chegavam, eles chamavam de emboabas. O que quer dizer emboabas? Na língua indígena significa pessoa forasteira, certo? Então, todas as pessoas que chegavam aqui para explorar o ouro na região de Minas Gerais, eles chamavam de quê? De emboabas, que eram forasteiros, pessoas que vinham de outro lugar. E apesar de também eles chamavam, além de emboabas, chamavam-se também aves de pés cobertos de penas, por causa das botas, né, que os portugueses usavam. Os portugueses, você vê sempre nas imagens, eles usavam sempre botas, né, aqueles chapéus bem vestidos, roupa da manga longa, camisas e calças compridas. Então, observem, Guerra dos Emboabas. Aconteceu entre os emboabas, tá bom? Observem direitinho. Então, nós temos aí, e os paulistas, não esqueçam, emboabas, entre emboabas e paulistas. Emboabas eram forasteiros e paulistas pessoas daqui. Então, os paulistas consideravam-se donos dessa região porque eles encontraram, né? Se apoderaram das terras, impedindo que outras pessoas viessem para cá também para explorar o ouro. Eles não queriam, como eles encontraram paulistas, eles que encontraram o ouro em Minas Gerais, então eles se achavam dono, não queriam que outras pessoas chegassem. Por isso que as pessoas que chegavam, eles deram o nome de emboabas, que eram o quê? Forasteiros. Então, o que isso ocasionou, gente, em conflitos entre paulistas e emboabas? Deu muito conflito, né? Então, Guerra dos Emboabas foi entre emboabas e paulistas, os bandeirantes paulistas, eles que encontraram o ouro aqui em Minas Gerais. Então, por terem encontrado, achavam-se no direito de só eles explorarem o ouro. Vamos ressaltar também que os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana e os paulistas eram por Manuel Borba Gato. Então, destaquem isso aí. Terceira revolta, nós temos a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates também foi bem legal. Bem legal não, gente, podemos dizer assim, desculpa. De fácil compreensão, é isso que eu ia dizer. Chamou-se Guerra dos Mascates, né? O conflito ocorrido em 1770 também, né, entre os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes portugueses do Recife. Então, Guerra dos Mascates foi entre Olinda, né, entre Olinda, os senhores de engenho, e entre Recife, que são as pessoas que eram comerciantes da época, certo? Então, não esqueçam. Então, o que que acontece? O conflito, ele foi gerado pelo endividamento dos senhores, tá certo? Dos senhores de engenho de Olinda, que tinham suas lavouras de cana financiadas pelos comerciantes recifenses. E que com a decadência do preço do açúcar agora, né, que estava entrando em decadência, eles não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos, certo? E essa situação favoreceu, claro, né, o enriquecimento dos comerciantes recifenses, claro, ricos, né, os mascates, podemos dizer, contribuindo para o crescimento de Recife também, que passou, né, a desejar libertar-se, né, de Olinda e tornar-se uma vila independente, né, política e administrativamente, certo? Então, observem direitinho. Então, Guerra dos Mascates foi entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Então, observem direitinho essa parte. No Recife, no caso, foi erguido Pelourinho, né, um obelisco de pedra, que era o símbolo da autoridade da administração. Então, Portugal enviou um novo governador que prendeu alguns senhores de engenho e as lutas acalmaram, né? A paz foi restabelecida entre Olinda e Recife passou a ser a capital, né, de Pernambuco.
da capitania de Pernambuco. Então, vejam direitinho, só não precisa estar se atentando tanto. É só o local que eu vou querer que vocês se atentem, ao local onde essas revoltas aconteceram, né? E por quê? O motivo que ocasionou elas, certo? Então, não vamos esquecer. A primeira foi quem? Vocês lembram? A revolta de Beckman aconteceu devido à falta de mão de obra, tá certo? Para trabalhar na lavoura, e essa insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia de Comércio do Maranhão. Ressaltem isso. A Segunda Guerra dos Emboabas foi a guerra entre os paulistas, bandeirantes que encontraram ouro na região de Minas Gerais, não queriam dividir com ninguém, e os emboabas, pessoas que vinham de outros locais. Depois, a terceira revolta é agora, que foi uma revolta chamada de Guerra dos Mascates, que aconteceu entre senhores de engenho de Olinda e comerciantes de Recife. Então, destaquem isso. E agora vamos para a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, que também essa revolta aconteceu em Minas Gerais. Então, nós temos aí Filipe dos Santos, foi o principal líder dessa revolta, por isso o nome Revolta Filipe dos Santos. Essa revolta aconteceu em 1720, né, em Vila Rica, Minas Gerais, e ela foi motivada pelos fatores econômicos. Né? Na região de Minas Gerais, né, o ouro em pó era utilizado como se fosse uma moeda corrente, o ouro. Ele que circulava, certo? Como se fosse um dinheiro, né? Então, quando foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, né, a circulação do ouro em pó foi proibida. Aí do lado você pode estar, inclusive, vendo, né, a imagem. Então, a criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando do ouro e obrigar o colono a pagar imposto por tudo que fosse descoberto. Então, casa de fundição era para evitar, gente, esse contrabando. O ouro, as pessoas encontravam, mas eles estavam contrabandeando demais, levando muito, exportando muito para fora o ouro, né? Então, para evitar isso, eles criaram a casa de fundição. Que nessas casas de fundição, o ouro e todo o metal que era encontrado nas Minas Gerais, antes de serem derretidos e transformados em base, tinha que ser deduzida a quinta parte, né? Tinha que ser deduzida, né? Ou seja, o quinto imposto, né, devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como quinto, né, dos infernos. Eles tinham que fazer essa retirada, a quinta parte. Então, nas casas de fundição, antes do ouro ser fundido. Então, essa cobrança, ela provocou revolta dos mineradores e fez aumentar ainda mais o contrabando do ouro. Principalmente, gente, dentro das estátuas de madeira. E por isso que surgiu essa expressão Santos de Pau Oco. Porque tinha as imagens que eram de pau, né, de madeira oca, dentro não tinha nada. Então as pessoas, para contrabandear, para roubar o ouro, colocavam o ouro em pó, né, dentro, colocavam as pedras de ouro, né, o ouro em pó dentro dessas estátuas. Então, a partir daí surgiu nessa expressão Santos de Pau Oco, onde se escondia o ouro em pó, certo? Então, vejam direitinho essa parte. Depois nós temos que, apesar das vitórias, né, eles conseguiram êxitos, né, a revolução chamada de Revolta de Filipe dos Santos, ela foi vencida e seus líderes tiveram casa incendiada, alguns foram presos e outros foram mortos. Então não esqueçam, Revolta de Filipe dos Santos ressalta casas de fundição que foram criadas para proibir, né, essa questão do contrabando do ouro, certo? Casas de fundição, viu? Vezes a questão do quinto, que antes do ouro ser fundido, ele tinha que ser passado a quinta parte do ouro. Aconteceu em Minas Gerais. Aí nós temos, em seguida, nós vamos ter a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. É outro movimento nativista, né? A Inconfidência Mineira, ela aconteceu também, né, em Minas Gerais, certo? E na segunda metade do século XVIII, a economia mineradora dava os primeiros sinais de enfraquecimento, que estava entrando em decadência, o ouro, não estava mais encontrando. Por quê? Devido principalmente ao problema do contrabando, questão do desvio, do roubo, a escassez também já estava acabando nas minas e a profunda dependência econômica fizeram que Portugal aumentasse os impostos e a fiscalização sobre as atividades empreendidas na colônia. E isso, gente, com essa diminuição da produção, os mineradores começaram a ter, né, dificuldades para pagar os impostos cobrados pelo governo português. E aí teve-se essa revolta. Então, em Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, que ficou conhecido como Inconfidência Mineira.
a insatisfação dos colonos pelo aumento no preço da cobrança de impostos, tá bom? Isso devido à escassez do ouro. Então veio a Inconfidência Mineira. E desse movimento faziam parte idealistas intelectuais, padres, comerciantes, a elite mineira, as pessoas de classe mais elevada. Mas entre eles tinha uma pessoa que era muito corajosa, que ele era dentista prático, ambulante. Mascate, ele era garimpeiro e militar. E ele era chamado de... O nome dele mesmo oficial é Joaquim José da Silva Xavier. Mas ele ficou mais conhecido como Tiradentes, porque também era uma de suas profissões, Tiradentes. Um homem que era de classe, né, pobre, médio, mas que ele era uma pessoa de muita coragem e que lutou muito pela independência da nossa capitania. Então, alguns fatores determinaram esse movimento. O que foi que fez com que acontecesse a Inconfidência Mineira? Nós temos aí a cobrança excessiva de impostos com taxas altíssimas, estavam cobrando, e o ouro estava em decadência, né? Depois também o decreto da derrama, que é expedido para cobrar impostos atrasados, tá bom? Obrigando os mineradores a entregarem seus bens para saldar as dívidas. Estão vendo aí? A derrama era isso, eles tinham que pagar os impostos, né, atrasados, embora tivesse até que dar os seus bens. Então, o decreto da derrama foi uma lei criada por Portugal, que a cada ano as regiões de exploração deviam pagar 100 arrobas de ouro, o equivalente a 1.500 quilos de ouro, você imagina, né? Um arroba é a medida de massa, né, de antigamente, que era utilizada. E um arroba, aliás, um arroba são 15 quilos. Nós temos aí, né? Então, gente, é importante ressaltar essa parte da derrama, né? Que foi uma lei criada por Portugal, que a cada uma das regiões de exploração deviam pagar 100 arrobas de ouro, né? O equivalente a 1.500 quilos. Aí aqui nessa parte nós temos também a casa, né? Em Vila Rica, no Ouro Preto, onde se reuniu os inconfidentes, né? Então, os inconfidentes, eles não obtiveram êxito, quer dizer que eles não tiveram sucesso em seus planos. Por quê? Porque no meio deles, uma pessoa que estava com eles, né, que era chamado Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, desculpa, aqui é Joaquim Silvério dos Reis. Essa pessoa que foi o traidor, era um dos inconfidentes, mas que ele foi, e em troca do perdão de suas dívidas, ele estava devendo muito a coroa. Então, o que ele fez? Ele foi lá e denunciou ao governo de Minas Gerais, o governador Visconde de Barbacena, tá certo? Onde ele suspendeu a derrama, né? Disse pra ele que ele estava perdoado as suas dívidas, mas aí ele descobriu todos os seus amigos. Então, como resultado da traição de Joaquim Silvério dos Reis, né? Alguns inconfidentes foram presos no país, outros foram mortos, e o líder, que é Tiradentes, foi enforcado e esquartejado. Isso no dia 21 de abril de 1792, em Rio de Janeiro. Então, por isso, ainda hoje, 21 de abril é um dia marcado no nosso calendário, é um feriado, né? Nacional, porque em homenagem a esse homem que muito lutou pela independência aqui do nossa capitania. E ele morreu justo nessa data, 21 de abril, na cidade do Rio de Janeiro. E ele foi enforcado, viu, gente, nessa data, 21 de abril, por conta de que um dos seus companheiros, Joaquim Silvério dos Reis, traiu eles, confiou, foi lá e relatou tudo o que eles estavam planejando fazer, né, pela independência da capitania, ao governador na época local, Visconde de Barbacena, certo? Então, observe. E vamos à última revolta nativista, que foi a Conjuração Baiana, né? Outro movimento que surgiu, a Conjuração Baiana aconteceu na Bahia, tá bom? Na Bahia, como a gente pode estar vendo aqui. E foram oriundos, as pessoas que participaram da Conjuração Baiana, elas eram das camadas pobres da população, negros e mestiços. E esse movimento é conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Ele tinha como líder, e o chefe dessa revolta era João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. E qual era o objetivo da Conjuração Baiana? Defendia a proclamação da República, tá bom? Eles queriam proclamar o Brasil uma república, o fim do privilégio para os mais ricos e a igualdade racial, a fraternidade e a extinção da escravidão, né, da escravatura em nosso país. Então, a Conjuração Baiana, ela tinha esses objetivos, que é importante você destacar aí no segundo parágrafo, desculpa. Então, gente, destaque. Então, os conspiradores
né, convocaram a população a participar da luta por meio de papéis manuscritos colados, gente, nos muros das cidades. Então, a Conjuração Baiana foi isso. E ao serem descobertos, claro, eles foram presos e enforcados em Salvador, estado da Bahia. Então, crianças, esse conteúdinho sobre as revoltas nativistas nós temos no nosso livro de história, onde você é convidado a ler sobre a descoberta do ouro e as revoltas nativistas, da página 187 a 190. Em seguida, fazer a atividade 191 a 193. Depois, sobre a Inconfidência Mineira, página 194 a 195. Você deu uma lida, destaque as partezinhas aí destacadas que a tia mais falou. Em seguida, faça a atividade 196 a 198. E por último, agora, a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Você lê a página 199. E em seguida, você faça a atividade, página 200.